Olá, abençoado, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para trazer uma mensagem para vocês aqui da obra de Deus consumada. Sempre agradecendo aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha. Eu tô com uns 3 dias ou 4 aí que eu não gravei, que eu tô meio gripado, garganta um pouco ruim. Mas hoje eu, depois de ter dormido à tarde aí, eu tô aqui mais uma vez para passar alguma mensagem para vocês, esclarecendo a obra de Deus consumada, né? E vou ler apenas alguns capítulos aqui da Bíblia, algum versículo dos capítulos da Bíblia para te explicar alguma coisa, tá? Falando um pouco aqui da salvação da qual Paulo pregou e tentando explicar para vocês. Sempre lembrando, né, que a Bíblia é um conjunto de livros históricos, do qual não é mais profético, porque tudo já foi consumado, tudo já está consumado. E lembrando para vocês também que a Bíblia, de uma forma inteira, né, que não é a Bíblia, eram os pergaminhos, as promessas de Deus junto aos profetas para o povo de Israel, né, e a lei de Moisés. E isso é um resumo do que foi a Bíblia. A Bíblia as escrituras, foi a lei de Moisés e os profetas, as promessas de Deus para o povo de Israel, do qual já expliquei para vocês o que foi a lei de Moisés, né? 613 mandamentos e ordenanças, onde existia alguns para os judeus fazer e outros para eles não fazer, e que na verdade eles nunca chegaram a lugar nenhum, eles nunca cumpriram, eles nunca obedeceram a Deus como ninguém obedece a Deus, mesmo porque Deus ele é soberano. Então ele mesmo fez a sua obra e ele mesmo cumpriu através do Filho, através do Messias. Então eu quero só ler para vocês aqui primeiro. Eu vou ler aqui Efésios 1, 13, 14. Lembrando para vocês, né, que a graça de Deus em Cristo, o significado dessas palavras graça foi passado, um favor imerecido, e que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com ninguém nem depois do ano 33 e nem depois do ano 70. Que na verdade quem passou pela graça, quem estava aguardando a graça, foi somente os judeus. Somente os judeus eles precisaram da graça de Deus para eles serem justificados por graça. E o que é graça, Lira? Graça foi um favor imerecido. Deus enviou a lei de Moisés, os 613 mandamentos e ordenanças. Eles lá não cumpriram, mesmo porque não era para eles cumprirem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, então não era para eles cumprirem. Deus não pode depender de nada para você poder fazer, para que Deus possa se manifestar em você, porque aí não seria Deus, aí é troca de favor. E que infelizmente, né, 2000 anos depois, os caras vivem pregando aí. Primeiro, os pregadores da graça, eles pregam a graça e diz que tu tá na graça, que você vive a graça. E na verdade, nós não vivemos graça coisa nenhuma. O que nós devemos ter e entender é que nós somos depois
do estar consumado e que o Brasil não existia e que nós não precisamos de nada da Bíblia para ser justificado. Porque quando nós nascemos, tudo já estava consumado, então, espiritualmente, nós já nascemos com tudo. Nós não precisamos de graça, nós não precisamos de nada. Deus não precisou fazer nada, por nós depois da cruz, porque tudo já tinha sido consumado. Então você já nasceu com tudo. Então você não pode dizer que está na graça, você não pode dizer que está vivendo nada da Bíblia. O que você tem que viver da Bíblia é tu ler para ter entendimento, né? Que você já tem tudo espiritualmente, porque você é depois de tudo consumado. Por isso que Paulo diz que o justo viveria por fé. Fé na consumação de todas as coisas, onde as pessoas vão para a igreja, onde as pessoas dão dízimo, onde a pessoa sobe monte, desce monte, faz tudo isso dizendo que é para agradar a Deus ou para ter Deus. As pessoas vão para a chamada igreja dizendo que é para ter Deus, quando na verdade, abençoado, você nunca e nem ninguém fez nada para poder ter Deus. Deus aqui já fez todas as coisas. Então nós já temos tudo. Paulo diz lá Paulo disse, eu não vivo, lá em Gálatas, eu não vivo, mas ele vive em mim. Então, Paulo, né, há 2000 anos atrás, ele estava declarando que Cristo já vivia nele. E os crentes, 2000 anos depois do chamado crente, estão esperando Jesus. Meu amado, se Paulo disse há 2000 anos atrás, meu amado, que eu não vivo, mas ele vive em mim, Cristo vive em mim, Deus vive em mim, como é que eu vou esperar, abençoado? Então, dito essas coisas, eu vou só ler para vocês aqui, ó. Vocês percebem, né, que a Bíblia, grande parte da Bíblia, principalmente o Primeiro Testamento, ela está sempre para o futuro, né? Ela está sempre para o futuro. Por quê, Lira? Já expliquei para vocês. Eles lá estavam esperando, estavam aguardando, eles estavam vivendo aquele século. Eles estavam esperando a Bíblia se cumprir. Eles estavam esperando Deus cumprir a promessa dele para com eles lá, para com os judeus. Então, por isso que a Bíblia está no futuro. Só que a Bíblia, ela teve começo, ela teve meio e ela teve fim. Ela está tudo aqui. Por exemplo, Mateus 24, 34. Todas essas coisas não passarão desta geração. Já passou. Esta geração foi aquela. Entende, abençoado? Então, ó, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai. Lembrando para vocês, né, que toda carta tem um emitente. Quem é o emitente dessa carta aos Efésios? Paulo. O Novo Testamento são 14 cartas de Paulo. Que Paulo foi escolhido por Deus para ser o pregador, para ser o orientador do ministério do Espírito. Isso que eu tento passar para vocês. O que Paulo fazia 2000 anos atrás é o que eu tento passar para vocês. Para dizer para vocês que vocês não é para ir para a igreja, que tu não é para ter pastor, que tu não é para fazer nada para que Deus possa se manifestar em ti. É só para tu crer que tu já tem tudo no Espírito, porque ele já fez todas as coisas. É só isso, mais nada. Não é para tu ir para a igreja, abençoado. Não é para tu querer dizer que é santo, que é isso, que é aquilo, porque tá indo para essa macumba aí e diz que tu é diferente dos outros. Se Deus não divide a glória dele com ninguém, abençoado, como é que vocês querem dividir, vocês evangélicos, vocês católicos? Vocês dizem que estão fazendo algo para Deus poder fazer algo por vocês. Olha, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai. Sim, como eu ia te dizendo, né? Então o emitente dessa carta é Paulo. E o destinatário, o recebedor da carta, é
É os Éfesos. Entende, abençoado? Essa carta não é para mim, não é para tu. E para que tu tá lendo? Para entender, para te explicar o que Paulo estava dizendo para eles. Isso daqui você não pode aplicar nada da Bíblia, nem uma vírgula, né? Você não pode aplicar em você. Como faz os pregadores da graça, como faz os pregadores do evangelho, do catolicismo, dos evangélicos, dos espíritas. Lê a Bíblia e aplica em tu. Não pode aplicar em você, abençoado. Nada, não tem nenhuma carta aqui para tu, abençoado. Nada. É para tu ter o entendimento o que foi a obra de papai, passado. O cara pede dinheiro que diz que é para fazer a obra de papai. Tanto a graça como os outros aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Nos tem abençoado, já está no presente. Porque aqui está depois da cruz, está depois do estar consumado, está depois das escrituras cumpridas. Então Paulo está levando ao entendimento deles lá, que eles já estavam abençoados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, olha, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O teu pastor disse que tu faltar um culto, tu é um desgraçado. Se tu não der dinheiro, tu é ladrão. Se tu não vai para a macumba dele chamar de igreja, tu é um desviado. E vocês não conseguem entender isso, que vocês são escravos dos homens, que isso não tem nada a ver com Deus, que isso é somente doutrina de homem para te manter cativo, né? O Paulo disse, ele levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Aí esses caras te botam no cativeiro e te mantém no cativeiro. Há quantos anos que tu tá no cativeiro? Eu passei 30 anos no cativeiro, achando que eu tinha que fazer algo para Deus, para ele poder me dar todas as coisas, né, que ele deu para os judeus, que ele deu para Paulo, e que eu já nasci com tudo. E quantos anos você está aí no cativeiro? E o que foi que aconteceu? Além de tu dar teu dinheiro, além de tu não dar atenção para tua família, além de tu não levar o teu filho para um circo, para alguma coisa, aconteceu o quê? Fora isso? Nada. Não aconteceu nada, porque lá é feitiçaria, é macumba, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, criatura. Então Paulo aqui fala no versículo 4, assim como nos escolheu nele, né, criatura? Quando Paulo diz nos escolheu nele, né, Paulo está falando, está se incluindo. Assim como ele nos escolheu nele, eu e vocês, Éfeso. Não é para mim, não é para tu, abençoado, aqui é para os Éfesos. Ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu te pergunto, antes da fundação do mundo, Paulo existia? Claro que não. Antes da fundação do mundo existia esse povo aqui de Éfeso? Claro que não. E Paulo está falando de quê? Do Espírito, abençoado. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus disser haja luz, né? Haja água. Antes, os filhos dele já existiam. Os espíritos, que não é eu, não é tu, abençoado. Que você diz que é filho de Deus. Tu é filho do marido da tua mãe, e eu também. Entendeu, criatura? Então, o entendimento da Bíblia, né? O entendimento das cartas de Paulo, o entendimento das coisas de Deus, não é literal. Não é literal. Não é essa feitiçaria que se fala aí. Que o cara diz que vai se encontrar com Abraão, vai se encontrar com Jacó, e etc. Ninguém vai para o céu, abençoado. Vai todo mundo para o inferno, para a sepultura. Regiões inferiores da terra, sepultura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Onde é que o homem é santo? Onde é que nós podemos ser santos? Se Deus falou para os discípulos dele lá, olha, o espírito já está pronto, a carne de nada se aproveita. Como é que uma carne que não se aproveita de nada pode ser santa?
Então isso aqui, Paulo está se referindo aos espíritos. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, eles lá, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, né, conselho, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual também temos, ele está falando, ó, temos, eu, Paulo e vocês, temos a redenção. Essa redenção, né, está se referindo ao cumprimento da lei. O pecado da Bíblia, como eu já expliquei para vocês 500 vezes, foi a transgressão da lei. Então, como eles não cumpriram a lei, como eles não chegaram a lugar nenhum na lei, então Deus encerrou todos no pecado, todos transgressores da lei, Deus encerrou, né? E aí enviou o Filho para cumprir a lei de Moisés e os profetas, as promessas que ele fez para o povo de Israel e o cumprimento da lei, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, olha, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça, favor imerecido. Deus enviou algo para eles fazer, eles não fizeram. Então Deus encerrou todos no pecado, na transgressão da lei. E aí concedeu para eles um favor imerecido. Para eles, nós não precisamos de nada disso, nem de favor imerecido, nem de lei, nem de nada. Por quê? Porque Deus veio na frente e cumpriu tudo. É só para tu ler e entender isso. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, sobre eu e vocês, Paulo e eles lá, em toda a sabedoria e prudência. 9. Desviando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, ó, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa plenitude do tempo, né, se refere o começo das escrituras, o meio e o fim, a plenitude do tempo. E aí ele veio e consumou todas as coisas que vocês dizem que estão fazendo a obra de papai. Então eu vou pular aqui e vou ler para vocês aqui para encerrar Efésios 2:8. Olha, Efésios 2:8. Paulo não falando para mim e não falando para você. Paulo tá falando com os Éfesos. Efésios, né? Então Paulo continua falando com eles lá e diz assim, ó. Eu vou ler do 2:1 até o 8, que fica melhor de você tentar entender, né? Primeiro, o que significou a graça, né? Já expliquei para vocês. A graça foi um favor imerecido. Os judeus não mereceram, mas Deus concedeu esse favor imerecido para todos, para toda aquela humanidade que existia e que estavam aguardando. Mesmo porque era a consumação de todas as coisas. Então, ó, Efésios 2:1. Ele, falando de Cristo, ele vos deu vida. Então, Paulo está falando para ele, para os Efésios, né? Que Deus, ele deu vida a eles. Essa vida que Deus deu para eles, né? Lembrando para vocês que, como eu já te expliquei, que tudo isso daqui tudo isso aqui é espiritual. Então ele vos deu a vocês, Éfeso. Paulo dizendo para eles lá. Então qual foi a vida em que Deus deu para eles lá, para os Efésios? Por acaso eles estavam mortos fisicamente, biologicamente? Claro que não. Claro que não. Antes da cruz,
antes da cruz, antes do estar consumado, né? Todas aquelas pessoas, desde Adão, todas as pessoas que morreram, eles morreram sobre a transgressão da lei. Então, o espírito virava, a carne virava pó, o espírito ficava preso na sepultura, que Paulo usou a etimologia de dormem, né? Então, essa foi a vida que Paulo está falando para os Efésios, que Deus deu. Eles estavam presos na sepultura, os espíritos, então eles estavam sem vida. Eles estavam sem vida espiritualmente. Porque para a ressuscitação dos espíritos, que ninguém ressuscita, que vocês estão esperando, Jesus, ele era o primórdio, ele teria que ser os primeiros a ser ressuscitado. Então toda a humanidade que morreu, desde a descendência de Adão e Eva, o espírito, a carne virava pó, o espírito ficava preso na sepultura, aguardando a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus para o cumprimento da lei, dos profetas, para o cumprimento das escrituras, e aí viria a ressuscitação. Então todos aqueles após a morte, desde Adão e Eva, né, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, primeiro os que dormem, depois nós, os que ficarmos vivos. Então a ressuscitação foi um acontecimento, né? Foi um acontecimento conjunto. Tanto os vivos como os mortos foram ressuscitados. Como assim, Lira? Os espíritos abençoados. Gente não ressuscita. Ele vos deu vida, olha, estando vós são ele, não é eu nem tu. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Que pecado? A transgressão da lei, o não cumprimento da lei. Lira, o que é a transgressão da lei? A transgressão da lei hoje, para o dia de hoje, é assim. A lei diz que tu tem que parar no sinal vermelho. Tu passa no sinal vermelho, tu transgrediu a lei do teu país, da tua cidade, do teu estado. Aí vem o quê? Vem multa e ponto na carteira. Isso foi o pecado para Deus, o não cumprimento da lei, que ninguém cumpriu, ele encerrou todos eles na transgressão. Então, através do Filho foi consumado todas as coisas que vocês estão esperando. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós aqui, Paulo já se inclui. Todos nós quem? Paulo se incluindo e ele, os Éfesos. Entre os quais também todos nós andamos outrora em outro tempo, na lei, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui, né? Paulo está falando isso daqui, se referindo a antes de Cristo. Antes da consumação, eles viviam desse jeito, viviam na transgressão da lei. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, eu, Paulo e vocês, Efésios. 5. E estando nós, pronto, ele se inclui de novo aqui. E estando nós, eu, Paulo e vocês, Efésios, estando nós mortos em nossos delitos, na transgressão da lei, nos deu vida
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha, antes da consumação de todas as coisas, os judeus, eles viviam na transgressão da lei, no pecado. Então, Deus sendo misericordioso e cumprindo o que estava escrito nos profetas, que ele enviaria o renovo, né, para o cumprimento de todas as coisas. Então isso aconteceu. Então ele foi, deu vida a eles, juntamente com ele, na sua ressuscitação, né? Todos aqueles que estavam dormindo, os espíritos, aqueles que estavam presos, ele deu vida a eles, juntamente com ele. E aí Paulo diz, pela graça sois salvos. E vocês têm que entender também qual é a salvação que Paulo está se referindo. Entende? Essa salvação aqui, né, que vocês estão esperando, a salvação para a vida eterna, né, isso nem existe. A salvação para a vida eterna, para o futuro, não existe para ninguém, ser humano. Senão meu pai estava aqui. Então, a vida eterna, né, você já está vivendo a vida eterna no Espírito. Quando tu morre, a vida espiritual continua, porque Espírito não morre. Então a vida eterna, todos os filhos de Deus já têm, que são os Espíritos. E qual é a salvação que Paulo está falando aqui? A salvação da mente, a salvação da religião, a salvação de tu ser enganado pelos homens, a salvação de você ser enganado. Essa salvação aqui é da mente, da metanoia, para que você tenha entendimento que Deus já fez todas as coisas e que não é para tu ir, para tu ter igreja, não é para tu ter pastor, não é para tu ter padre, não é para tu ter papa, não é para tu ter nada disso. É para tu viver por fé que Deus já fez todas as coisas e que no Espírito você já tem tudo. Entende, abençoado? E você temer a Deus e aqui na terra, né, tu procurar fazer o bem para tu colher o bem. Nada que você venha fazer aqui na terra, absolutamente nada, nem uma vírgula, né, tem nada a ver com Deus. Quando tu dá uma cesta básica, quando tu ajuda alguém, né, tu tá semeando coisas boas, tu tá semeando o teu ego de tu ter prazer de ajudar as pessoas, mas isso não tem nada a ver com Deus, abençoado. Porque Deus, ele já fez todas as coisas. E no Espírito nós já temos tudo. Nós já temos tudo. E Líria, eu não posso ir para a igreja, não? É claro que tu pode, abençoado. Ser besta. Tu pode ir, ser besta. Tu pode ir e continuar sendo enganado pelos homens. Sabe por quê? Porque Deus, ele já fez tudo, já fez todas as coisas. Então não interessa se tu tá na igreja, se tu não tá na igreja, se tu tá dando teu dinheiro, se tu não tá dando, se tu dá. Nada disso importa mais para Deus. Nada daqui da terra importa mais para Deus, porque ele já fez todas as coisas. Entende? Agora, essa salvação do qual Paulo falou, e eu estou falando para vocês, é a salvação do engano. Que você achar uma coisa, você pensar que está na igreja atrás da salvação, atrás da vida eterna, atrás de tirar o pecado, atrás disso, atrás de agradar a Deus, tudo isso é engano. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Como é que ele vai querer que tu faça algo para ele poder ser bonzinho contigo, abençoado? Então, ó, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Que fé, Lira? O que é fé para Deus? O crente, ele tem que ver algo, tem que acontecer, tem que dar, tem que ver, tem que ir, tem que fazer. Porque senão, não é fé. E é tudo o contrário. A fé, abençoada, é tu crer que Deus, como está lá em João 19, 28, 29 e 30, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras inteiras. E as escrituras inteiras, né, criança, foi cumprida pelo Filho do Homem, também conhecido como Messias, né? E não foi para nos dar nada. Não foi para ele cumprir nada por nós.
Por que, Lira? Porque nós não existia. O Brasil não existia. O Brasil só passou a existir em 1500. A lei e os profetas, né? O que foi a lei? 613 mandamentos para os judeus, para eles fazerem. E o que foi os profetas? Os profetas foram as promessas que Deus fez para o povo de Israel. E que não foi nada carnal, não foi nada da terra, foi tudo espiritual. Que Deus não é doido de prometer vida eterna para ninguém, abençoado. Então, o que foi? O que foi o cumprimento da lei dos profetas? Deus fez a parte dele. O que ele prometeu para os judeus, através do Filho, através do sangue dele, né? Que os caras que pregam hoje isso daqui, aplica isso aqui em tu e diz que ele morreu pelos nossos pecados. Abençoado, pelo amor de Deus, o pecado para Deus foi passado a transgressão da lei. Para os judeus somente. Então, o sangue de Jesus só foi derramado para ele lá, nós não existia. Não precisou derramar sangue por nós, não precisou fazer promessa para nós, porque nós não existia. E quando nós nascemos, tudo já tinha acontecido. Então, Jesus não vai ficar, nasceu Lira, bora, eu vou de novo para a cruz, para dar a vida eterna para o Lira, para dar isso, para morrer pelo pecado do Lira. Ah, nasceu fulano, vou morrer de novo, vou para a cruz de novo. Isso é loucura. Vocês querem matar quantas vezes Cristo? A religião já matou ele uma vez. Vocês querem matar quantas vezes? Para ele vir cumprir todas as coisas de novo. Porque vocês estão esperando ele, que ele disse que vai trazer a salvação, vai trazer não sei o quê, vai trazer a vida eterna, vai não sei o quê, diz que vai pegar o meu pai que diz que está dormindo lá e depois ele vai trazer ele de novo e eu vou me encontrar com ele lá no céu. Tira essa loucura da tua cabeça, abençoado. E o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Então, essa graça que Paulo está se referindo aqui, né? Foi um favor imerecido. Eles lá se iniciou na lei, na maldição da lei, eles não chegaram a lugar nenhum. Veio a graça para eles, não é para nós. Nós não precisamos de graça, nós não precisamos de nada. Quando nascemos, já nascemos com tudo no Espírito. E vocês estão fazendo campanha para ter um emprego, não sabem nem escrever o nome. Vocês estão fazendo campanha para ter 2 carros, porque só tem um. Vocês querem fazer coisa, tudo. Esse Deus aí, né, da religião, nem existir, não existe. Esse Deus aí, tudo da religião é criado por eles. Para te enganar, para te levar ao cativeiro. Onde você já está aí há 30, 40 anos. Não resolveu nada. Não resolve, abençoado. Deus já fez todas as coisas para tu entender isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é a fé? A fé é no que ele já fez, não é o que tu quer fazer. Ah, eu vivo por fé, eu vou levar meu dízimo. Ah, eu vivo por fé, eu vou dar uma cesta básica. Ah, eu vivo por fé, eu vou subir o monte. Ah, eu vivo por fé. Ah, eu vivo por fé, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é fé. Isso é interesse, isso é engano, é macumba, é tudo de coisa ruim. Não tem nada a ver isso daí com as coisas de Deus. A fé, tu crê, né? Que ele já fez tudo e tu não querer dividir a glória dele contigo. Tu fazer algo. Deus não quer que tu faça nada. É para tu crer somente que tudo já foi consumado, que você já tem tudo. No Espírito e aqui na terra, se tu quer ter várias coisas que tu também não vai levar, trabalha, estuda. Aí ele diz aqui mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, Paulo está dizendo para ele lá há 2000 anos, olha, vocês já foram justificados pela fé, a fé naquilo que Deus já fez, a fé no cumprimento da lei dos profetas, e que isso não foi de obra, isso não foi pela lei de Moisés, isso não foi por mandamento nem ordenança.
não de obras para que ninguém se glorie. Paulo está advertindo ele lá, olha, a salvação foi pela graça, pelo favor imerecido, e qual o motivo? Para que ninguém se glorie. Se gloriar o que é? Olha, não falta um culto. Olha, eu dou meu dízimo direitinho. Olha, eu subo um monte. Olha, eu já me batizei. Olha, isso assim. Olha, aquilo ali. Cheio de polpa, cheio de orgulho. Porque eu. Não é de obra, abençoado. Não é de obra. Pois somos feitura dele, Paulo dizendo isso para eles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nela. Então a obra de Deus, né, já foi preparada, já foi consumada. E essa obra de Deus é somente a fé. A fé que não vem de obra, a fé que não vem de igreja, a fé que não vem de dízimo, a fé que não vem de nada físico, palpável, visível a olho nu. A fé é tu crer que tu já tem tudo espiritualmente e você ter temor a Deus. Aqui na terra, se tu não quer que ninguém te mate, não mata ninguém. Se tu não quer que ninguém te estupre, não estupra ninguém. Se tu não quer que ninguém te roube, não rouba ninguém. Se tu não quer que ninguém te maltrate, não maltrata ninguém. Isso é que é você viver aqui na terra. Não tem nada a ver com religião. Então, abençoado, já passou do tempo aí, 36 minutos. Eu vou parar por aqui, pedindo aí que tu se inscreva no canal. Faz algum comentário aí, vê se você entendeu. E eu vou continuar lendo algumas passagens aqui da consumação de todas as coisas e tentar te explicar o que Paulo explicou para eles lá 2000 anos atrás, tá bom? Boa noite a todos.